Graça e paz, amados, moçada abençoada, tudo bem? Estamos de volta em mais uma escolinha bíblica dominical e hoje a gente vai para a segunda parte do tema vícios e compulsões. Lembrando que a nossa base bíblica é Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 14. Queria fazer uma resenha do primeiro estudo, quando a gente falou do vício. Falamos dos 3 pontos, né? Que leva as pessoas a se envolver, que é a busca por prazer. A busca por prazer, ela envolve álcool, ela envolve cigarro, ela envolve drogas, ela envolve jogo, comida demasiadamente, sexo fora do padrão da Bíblia, internet. Depois falamos do segundo, que é a busca para aliviar a dor. Citamos até João 16:33, onde o Senhor nos fala que no mundo passais por aflições. E aqui tratou dos jovens que busca, né? Acaba buscando nas drogas, né? A sua luta contra as dores, né? Do mundo, o refúgio, que na verdade, né? Tira momentaneamente da realidade, mas depois, a hora que vê, o problema intensifica, aumenta, piorando e gerando consequências. E agora a gente vai para a segunda parte. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura de Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao 14, para a gente dar continuidade. Acompanhem comigo. O tema é a nova vida em Cristo. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por ter morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado, e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estar unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e façam que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Então essa é a nossa base bíblica. E o nosso terceiro ponto é a busca para aliviar a ansiedade. Nós sabemos que a ansiedade ela é um dos grandes problemas do ser humano. Lidar com nossas hesitações, frustrações, inibições, medos, tristezas não é fácil. E isso certamente produz o que? Ansiedade. O fato é que achar que temos que superar as expectativas que os outros têm a nosso respeito e também as expectativas que criamos com relação aos outros, aí junta a pressão pelo resultado de nosso trabalho, e isso acaba nos deixando vulneráveis.
e nos levam a procurar refúgio em coisas que não produzem efeito desejado. Então, na verdade, essa ansiedade se tornou um fator gerador do vício. Então, na Bíblia, o Senhor nos orienta que não andemos ansiosos por coisa alguma. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Acompanhem comigo. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Mateus 6,25. Quarto ponto. Como saber se tenho vício? Quando não tem mais liberdade de escolha, não consegue abandonar essa prática, quando continua a prática mesmo quando há mais culpa que prazer, quando procura esconder sua prática levando vida dupla, quando gasta mais do que pode para manter seu vício, quando perde seu conceito de valores e moral, e quando ignora seu testemunho. Isso é quando a gente sabe que a gente está com vício. Agora, quinto, como que a gente lida espiritualmente com o vício? Salmo 51. Acompanhem comigo aqui, eu fiz um passo a passo. Está dividido em 6 passo a passo. Vamos no primeiro. Admita o seu pecado. Salmo 51, versículo 2 a 3. Vamos ver o que o Senhor fala para nós. Lembrando que esse Salmo 51 é do rei Davi, quando o profeta Natan falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Batseba. Então vamos ler o 2 e o 3 desse primeiro aqui, que é: admita o seu pecado. Purifique-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. 3. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. O que temos aqui nesse versículo? Que é necessário que você, que eu, admita e reconheça sua condição diante de Deus e da sua comunhão. Enquanto você estiver se esquivando, não poderá ser restaurado pelo Senhor. Então, qual que é a dica aqui pra gente, né? A gente precisa realmente enfrentar de frente, não ficar se esquivando, né? A gente precisa reconhecer o mais rápido possível, né, o nosso pecado, para que a gente, na verdade, se liberte, né, e caminhe. Segundo, confesse o seu pecado. Salmo 51, versículo 4 e 5, acompanhem comigo. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. A confissão deve ser profunda e sincera. Quando há confissão, há reconhecimento da necessidade da manifestação da misericórdia de Deus. Terceiro, peça perdão pelo seu pecado. Salmo 51, versículos 7 e 9. Acompanhem comigo. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. 9. Não olhes para os meus pecados e apague todas as minhas maldades. Então aqui, lava-me, implora o salmista Davi, no verso 7. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Lembrando que o perdão traz libertação, purificação. E a comunhão com Deus é restaurada. 1 João
Acompanhe comigo, versículo conhecidíssimo. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Palavras do Senhor. Vamos para outro ponto. Deixe o seu pecado. Salmo 51, versículo 12. Vamos aqui, esmiuçando cada versículo. Acompanhe comigo. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. A alegria da salvação só vem quando a comunhão ela é restaurada. E sabemos que estamos libertos. Para isso, deixar o pecado fora da nossa vida é fundamental. Provérbios 28, 13. Acompanhe comigo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Aí entra a misericórdia do Senhor. Outro ponto, mantenha o coração quebrantado diante de Deus. Salmo 51, versículo 17. Acompanhe comigo. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. A única forma de isso acontecer é viver uma vida de arrependimento diário e busca constante da presença de Deus, oferecendo a Ele o que você tem de melhor. Botei como um destaque aqui, como importante. Muitas pessoas só conseguirão se livrar de vícios se procurarem ajuda. Pode ser por meio de um conselheiro cristão, pode ser por meio de um pastor, pelo líder, pelo um psicólogo cristão ou de clínicas especializadas, né? E essa clínica de preferência cristã. Aqui eu queria concluir Gálatas capítulo 5, versículo 1. Acompanhe comigo. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. A palavra liberdade aqui ela pode ser usada de maneira geral e ser aplicada ao corpo, à vontade ou até à mente. O corpo está livre quando não está confinado. A vontade e a mente estão livres quando não são subjugadas por algo negativo. Amados, a verdade é uma só. A verdadeira liberdade consiste na busca diária pela santidade, em procurar fazer o que é certo e bom. Ou seja, a vontade do Senhor, e não a sua, e não a nossa. Essa liberdade somente é possível em um coração renovado por Deus, e não pode existir fora dele. E para a gente terminar, liberdade é o oposto de escravidão. Ela pode ser aplicada aos escravos que ficam livres da opressão. Vamos ler João. João fala muito bem disso, capítulo 8, versículo 32 a 36. O título dessa passagem é Os Escravos e os Livres. 32. E conhecerão a verdade os libertará. Eles responderam, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Para a gente finalizar aqui, amados, moçada, a verdade é que a gente temos que ser dependentes de Cristo, do Espírito Santo. Não podemos procurar satisfazer o nosso coração, o nosso vazio com as coisas que o mundo nos proporciona, com as coisas que o mundo
que para o mundo é correto, é certo, mas nós, cristãos, sabemos que tem coisas no mundo, sim, que é abençoada por Deus, e tem coisas que não. E essas coisas aqui citadas nesse estudo, como droga, álcool, excesso de glutinaria, né, que é o excesso de alimento, todos essas, vamos dizer, esses desejos, essa satisfação curta, não preenche. Então que Deus ajude você, se estiver passando por alguma dificuldade, que o Espírito Santo clareie e mostre que Ele preenche tudo. Ele, somente Ele, Jesus Cristo, que pode preencher esses vazios que hoje o mundo vive. O mundo está doente. Por quê? Primeiramente está longe de Deus, não busca, não querem andar, a maioria não quer andar com Deus, porque para andar com Deus tem um preço, e o preço é você ser obediente a Ele, é você não fazer as coisas que fogem, né, que contrariam as Escrituras Sagradas. Então é um desafio diário, mas para você conseguir ter um entendimento, para que você, jovem, adulto, consiga andar direitinho dentro das Escrituras Sagradas, você tem que estar fazendo a sua parte. Você tem que estar meditando, você tem que estar orando, você tem que estar congregando e você tem que estar pedindo libertação. Você tem que deixar Jesus moldar o teu caráter. Senão você vai fazer as coisas que o mundo está te proporcionando. E isso envolve demasiadamente uma internet, demasiadamente sexo. O sexo é muito bom, muito abençoado, mas o sexo dentro do quadrante bíblico, fora dele, é pecado. Então, o cristão ele tem que seguir as escrituras. Não adianta falar, pô, cara, tá quadradão, hein? Caramba, nossa, a sociedade hoje é outra. O mundo hoje é outro. Realmente, o mundo vai de mal a pior. Tudo vai ser permitido, tudo vai poder. Mas os cristãos verdadeiros, ele, pela palavra e pela tua entrega e por você ter aceitado Jesus e ele ser o dono da tua vida, não só como Salvador. Salvador ele é para o mundo inteiro. Ele tem que ser o seu Senhor. Se você não botou ele como seu Senhor, Salvador só não sobe. Porque você tem que andar em novidade de vida. A novidade de vida é você falar não para as coisas do mundo. É difícil? Não, não é difícil. Ele, vamos dizer assim, às vezes ele torna difícil para você porque você está longe de Deus. Então você acompanha as coisas do mundo. Então você acompanha o sexo demasiadamente, droga, álcool, para satisfazer e até para agradar os outros. Isso não agrada a Deus. Você tem que ser você. E você com Cristo, você pode estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar você vai fazer diferença. Em qualquer lugar eles vão te respeitar e vai ver que você é ícone, que você é diferenciado por você ter Jesus Cristo no seu coração. E com isso você brilha para esses que hoje estão nos vícios e nos hábitos. Então que Deus te ajude, Deus nos ajude a gente manter realmente no caminho do Senhor, a gente ser pedras vivas dia após dia e a gente permitir que Ele molde o nosso caráter, fazendo a vontade do Pai e não a sua. Amém? Domingo abençoado a todos vocês e logo voltaremos com mais uma escolinha bíblica dominical. Valeu, abraço!